Bom, domingo tem clássico, já disse aqui, Vasco e Botafogo em São Januário. Conversar com o Ricardo. Ah, o Ricardo Lai aí, agora apareceu. Ricardo Lai, notícias do Vasco para esse clássico pra gente, querido. É isso aí, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. É o jogo decisivo, clássico decisivo, 6h30 de domingo aqui em São Januário. Se vencer, o Vasco tem boas chances de se classificar às semifinais, né? Encaminharia essa classificação. Tem também como opção ali no ataque o técnico Fábio Carille, o Ryan, né, cheio de moral por causa, né, do título dele no Sul-Americano Sub-20 com a seleção e também de já ter feito gol na terça-feira na classificação do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. E no mercado, o torcedor do Vasco estava ansioso para o primeiro reforço no ataque da temporada. Aconteceu, o Benjamin Garré, argentino, já está no Rio de Janeiro, 24 anos de idade, veio do Krylia Sovetov, da Rússia, vai custar em torno de 15 milhões de reais, né, o equivalente a 2 milhões e meio de euros, e assina contrato até dezembro de 2027. E o Vasco também tem um acordo com outro atacante, o português Nuno Moreira, do Casa Pia de Portugal, é esperado amanhã aqui no Rio para assinar contrato, Escobar. Vasco se fortalecendo, um abraço para você, Ricardo Lai. O Vasco anunciou nesta quinta-feira à noite o acerto para a contratação do atacante argentino Benjamin Garré. 24 anos de idade, é o 6º reforço contratado ao Krylia Sovetov da Rússia. Outro jogador que já está contratado, o 7º reforço, é o meia-atacante português Nuno Moreira, 24 anos de idade, comprado ao Casa Pia de Portugal. Depois de vencer o União Rondonópolis do Mato Grosso por 3-0 na estreia, na primeira fase da Copa do Brasil, na última terça-feira, em Cariacica, no Espírito Santo, Vasco tenta agora uma classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. É a 11ª e última rodada da Taça Guanabara. O Vasco está em 4º lugar com 14 pontos ganhos. Domingo o jogo é o clássico em São Januário, às 18h30, contra a equipe do Botafogo. O Vasco se classifica com uma vitória sobre o Botafogo, obrigatoriamente. E aí, que o Fluminense vença no máximo com a mesma diferença de gols do Vasco. Exemplo, se o Vasco vencer por 1-0, o Fluminense só pode vencer também por um gol de diferença. Que o Madureira não vença o Nova Iguaçu no estádio Laranjão. Agora, se o Vasco empatar com o Botafogo, ele vai precisar de um empate ou derrota do Fluminense para o Bangu. Além disso, que o Nova Iguaçu não vença o Madureira e também que o Sampaio Corrêa não vença a Portuguesa. É uma situação complicada do Vasco para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Agora, entrar aqui no assunto contratações, né? Como vocês devem saber, o Vasco segue buscando, né, a contratação de atacantes, né? Já fechamos 2 jogadores, o Nuno Moreira, que chega aí em breve, ou hoje ou amanhã aqui no Rio de Janeiro, e o Garré chegou ontem, né? Já faz aí exames médicos, já será apresentado aí, já começará a treinar com ali o restante do elenco sob o comando do Carille. Porém, o Vasco segue na busca, né? O Vasco ali fez uma consulta ao Atlético Mineiro pelo atacante Palácios, né? O Brian Palácios. O Vasco aí fez uma proposta de empréstimo, né? Parece que os 2 clubes ali até entraram no acordo ali para que o jogador venha ao Vasco aí até o final da temporada com uma opção de compra, né? Com passe fixado ali em cerca de 3 milhões de dólares. Falta agora, né, o acordo com o jogador, né? Falta agora o próprio atleta entender se ele pretende ou não sair do Atlético Mineiro, né? Parece que o jogador ainda não aceitou a proposta do Vasco, né? Então as partes seguem negociando, mas entre Vasco e Atlético Mineiro parece que está tudo acertado, né? Agora a decisão final está na mão ali do próprio Brian Palácios aí, se ele vai querer vestir a camisa do Vasco da Gama. E o Vasco fez uma consulta a um outro atacante do Atlético Mineiro, um cara que é muito vascaíno, o sonho dele é jogar no Vasco, que é o atacante, centroavante Davidson. Parece que o Vasco chegou a abrir conversa, chegou ali a bater um papo ali com o Atlético Mineiro sobre o jogador. O Atlético Mineiro falou que poderia liberar o Davidson sem problema nenhum. Porém, o que impactou na não vinda do Davidson ao Vasco da Gama foi a alta pedida salarial. O Davidson já tem 34 anos de idade, é um jogador que nos últimos clubes que passou acabou não, né, fixando muito por lá, né, no Palmeiras, acabou saindo, depois no Cuiabá se destacou, mas saiu também. Agora no Atlético Mineiro não vem entrando muito, não vem jogando muito. Jogador de 34 anos de idade teria pedido um salário de R$1 milhão por temporada e um contrato pelo menos de 2 anos. E aí
o Vasco falou, ó, por esses valores aí, infelizmente não vai rolar, a gente não paga isso tudo nem pro Verratti, que é o nosso titular, então não dá pra gente pagar para um jogador que teoricamente seria o reserva. Se ser bem sincero com vocês, gostaria muito de ver o Davidson no Vasco, acho que seria um bom reserva, mas, por outro lado, o Vasco aí tá indo atrás de um centroavante de muita qualidade, tá? O Vasco aí formalizou uma proposta pelo atacante Néiser Villarreal, atacante de 19 anos, que acabou de ser o artilheiro agora do Campeonato Sul-Americano, né, da Copa Sul-Americana de Seleções. Aí, ó, o Brasil foi campeão, a Colômbia fez ali um bom campeonato e ele foi artilheiro, ele fez 8 gols em 9 partidas, ou seja, quase média de 1 gol por jogo. Teve a maior nota do SofaScore, né, uma nota ali que chegou a quase 8, né, por jogo. Então, um cara que vem realmente despertando o interesse do Vasco. O Vasco já acertou com o Milionários da Colômbia. O Milionários é o clube dele, né, na qual ele joga. O Vasco já acertou a proposta pela compra do menino. A gente não tem os valores, porém os empresários do Néiser Villarreal parece que ainda estão fazendo um pouco de jogo duro, porque queriam levar o jogador para a Europa direto, né? Não queriam que ele saísse da Colômbia para vir para o Brasil e depois para jogar lá no futebol europeu. Mas a proposta foi muito boa. O que eu posso adiantar para vocês é que o clube já está contente com os valores aí oferecidos pelo Vasco, faltando agora apenas, né, que o próprio jogador aceite, né? Um jogador de muita movimentação, sai da área, forte, ótima finalização, chegaria para ser, entre aspas, o reserva do Verratti, mas também podendo jogar ali como um segundo atacante, né? Podendo jogar ali no esquema de 4-4-2, como aquele atacante de mais mobilidade, saindo mais da área, um jogador que poderia dar ao Carille também a possibilidade do Vasco jogar num esquema um pouco diferente quando o Verratti não puder, né, estar em campo. Então essa negociação... Isso aí, família vascaína, um ótimo sábado para todos. É plantão gente, Vasco acaba de acertar a contratação do jovem atacante Néiser Villarreal, né? O jogador vai vir vestir a camisa do Vasco, é um atleta que tem muito potencial, é muito jovem, e o Vasco está por detalhes de acertar essa contratação. Então, assim, um jogador que chega para agregar e muito, né, o setor ofensivo do Vasco da Gama. Quem gostou dessa contratação, deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E não para por aí, a ideia do Pedrinho é repatriar o Marlon Gomes, né, que foi para o Shakhtar, tá lá no Shakhtar. Então, assim, o Botafogo tentou, só que não teve sucesso, e agora o Vasco tá tentando essa contratação. Então são dois nomes aí que estão na mira da diretoria do Vasco. Quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa possível volta do Marlon Gomes e também essa chegada desse jovem atacante Villarreal. Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!